Hoje nós vamos falar um pouco sobre a ovelha perdida, registrado aqui em Lucas capítulo 15, do verso 1 ao verso 7. E aproximando-se de Jesus, todos os publicanos e pecadores para ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria, cheio de júbilo. E indo para casa, reúne os seus amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos nessa noite pedir a Tua graça, Senhor, a unção do Teu Espírito, Pai, a autoridade para podermos falar da Tua palavra. Então que o Senhor venha nos sensibilizar nessa noite, que o Senhor venha tocar no nosso coração, que o Senhor venha falar no mais secreto, no mais profundo da nossa vida. Senhor amado, que o Senhor venha abrir os nossos ouvidos e também o coração, porque a Tua palavra é vida, é luz para o caminho, é lâmpada para os nossos pés. A Tua palavra é pão que vem do céu, é o mel que adoça a nossa vida. A Tua palavra, Senhor Deus, ela nos transforma, ela nos cura e ela também nos limpa. Então eu te peço, fica conosco, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Bom, amados, essa parábola, esse texto, foi lido por Jesus, foi falado por Jesus, no caso, quando ele estava ali reunido com os publicanos. Publicanos eram pessoas que colhiam os impostos dos judeus e cobravam juros altíssimos para o seu próprio benefício. O problema é que eles eram também judeus. Então, os seus compatriotas, eles tratavam os publicanos como pessoas gananciosas, avarentas e pessoas traidoras, porque eles colhiam os impostos para o governo de Roma. Então, eles eram muito odiados e eram tidos como pecadores por conta da sua ganância. Se a pessoa não tinha recurso para pagar o imposto, elas eram presas, seus filhos eram escravizados. E existiam também junto ali, olha lá no versículo 1, por favor, existia lá também muitos pecadores. No meio desses pecadores, existia pessoas idólatras, existia mulheres adúlteras, porque o adultério, o pecado, a prostituição era uma coisa muito utilizada naquela época, como hoje também. Existia também pessoas rebeldes de todos os jeitos, estavam ali e Jesus conversando com eles. Enquanto Jesus conversava, os fariseus, vendo isso, começou a dizer: olha, se ele é filho de Deus, por que ele está sentado comendo com os pecadores? Por que ele está no meio dos pecadores? Eles começaram a criticar a Jesus. Então Jesus, ele explica essa parábola, que começa aí já no versículo 3, quando ele lhe propõe esta parábola, dizendo: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Olha, Jesus era um homem que usava a simplicidade para falar. Ele fala de ovelhas porque era muito comum, naquela época, o cuidar das ovelhas era muito comum. Naquele tempo, ou as pessoas cuidavam de ovelhas, ou eles pescavam, ou então eles plantavam o trigo. Tinha alguns artesãos também que ficavam ali no meio, carpinteiros, mas era mais pessoas que trabalhavam na pecuária, na agricultura. Então Jesus usa um linguajar muito comum para aquela época, por isso que ele está falando de ovelha.
Hoje em dia, a gente vê pessoas falando do Evangelho, muita gente até complica muito o Evangelho. As pessoas acabam não entendendo o que está sendo falado. Então, por isso que Jesus usava a simplicidade. Se ele estivesse aqui hoje pregando, ele ia usar as coisas que são comuns a nós. Ele ia falar de coisas que nós estamos acostumados, para que a gente entenda ou entendesse melhor. Então aqui a gente vê ele falando de ovelhas, mas por trás dessas palavras, dessa parábola de ovelhas, existem coisas que nós precisamos aprender hoje. Eu convido você para a gente mergulhar nesse texto e aprender lições que vão de verdade tocar na nossa vida. E a primeira coisa que eu pergunto para você é: quem é esse pastor que tinha 100 ovelhas e perdeu uma delas e saiu à procura desta ovelha para poder resgatá-la e trazê-la de volta? Esse pastor, apesar de não falar que é ele que está aí, mas esse pastor é o próprio Deus. É o próprio Deus que buscou esta ovelha, que busca esta ovelha até hoje. Quando Deus colocou o homem na face da terra, a primeira coisa que ele fez foi abençoar aquele casal. O casamento que a Tainá estava falando aqui, ele foi constituído ainda no tempo da inocência. Por isso que o casamento é uma coisa boa, é uma coisa gloriosa. Foi uma instituição que Deus gerou no tempo da inocência. Naquela época, os homens não eram tão pecaminosos, não eram pecaminosos de forma nenhuma, porque Adão não conhecia o pecado. Então o casamento foi constituído nesse tempo de simplicidade, de inocência. Mas conforme o tempo ia passando, o Senhor Deus passava todos os dias na viração do dia para ver Adão e para ver a Eva. Só que certo dia Adão pecou, ele desobedeceu, e a Bíblia diz que Adão se escondeu nos arbustos. E aí está o pastor, e ele chega no jardim, e ele chama pela sua ovelha, ele fala: Adão, onde está você, Adão? E Adão não responde. Adão está escondido atrás de um arbusto, juntamente com a sua esposa, porque ele pecou. Então o pastor disse assim, nosso Deus disse assim: Adão, por acaso você tocou na árvore que eu disse que você não deveria tocar? E ele fala: olha, foi a mulher que o Senhor me deu, que me induziu a tocar, me deu fruto para eu comer. E aí ele perguntou para a mulher: por que fizeste isso? Ela disse: foi a serpente. A serpente ali era o diabo, o próprio inimigo que estava ali na forma da serpente. Então ela diz: olha, foi a serpente que me induziu a comer, que me motivou a comer. Então o Senhor pune tanto o homem quanto a mulher, e também pune a serpente. E a partir daquele momento, o homem se afasta de Deus. A partir daquele momento, a ovelha se afasta do pastor. E ela sai errante no mundo. E a primeira coisa que acontece é seus filhos brigarem e o mais velho matar o mais novo. Aparece o primeiro assassinato na família que Deus criou. Daí para cá, o homem ele se perde, o inimigo que induziu que ele pecasse continua induzindo, e aquele homem não sabe o que fazer. E a Bíblia fala, Jesus chama o inimigo, o diabo, esse elemento que fez com que o homem pecasse, e até hoje trata na vida do homem com malignidade. O Senhor Jesus chama de o príncipe deste mundo. Então a ovelha está perdida. Existe um monte de Adão e um monte de Evas que estão perdidas do pastor. E o Senhor está procurando. O pastor continua procurando. Até hoje ele procura. Ele está se esforçando até hoje. Deus não parou de procurar. Cada dia ele encontra uma. No outro dia ele encontra outra. No outro dia ele encontra outra. Pastor Jonas, mas que ovelha é essa? Todas as pessoas que vivem afastadas de Deus são chamadas de as ovelhas perdidas. E por que elas são perdidas? Porque elas estão longe do pastor. Elas estão longe de Deus. Muitas delas não entendem por quê. Muitas delas não conseguem assimilar o motivo que os leva a estar distante de Deus. Mas estão distantes de Deus.
Muitas ovelhas estão afastadas e seguindo ainda o príncipe deste mundo. Quantas pessoas trocaram a motivação de seguir o pastor, de ser encontrada com o pastor, pelo pastor, para ficar distante e seguindo o príncipe deste mundo, e seguindo aquele que os fez pecarem, seguindo aquele que fez com que eles errassem, que fez com que eles ficassem distanciados do pastor. Mas a Bíblia diz que ele procurou, olha só o texto aí, ó, no próximo versículo, nesse versículo, ele deixou as 99 e saiu procurando aquela que estava perdida até encontrá-la. Ele procurou um dia? Não foi um dia. Ele procurou uma semana? Não foi uma semana. Ele procurou um mês? Não foi um mês. Então, quanto tempo ele procurou? Nós não sabemos. Nós sabemos que ele procurou até encontrar. Deus continua procurando as ovelhas que estão afastadas. Deus continua procurando as ovelhas perdidas, que estão sofrendo, que estão quebradas, que estão gemendo. Ele não desanimou. Olha, a natureza clama para achar essa ovelha perdida. O universo clama para que as ovelhas elas se rendam a esse pastor. Mas muitas pessoas preferem viver distante de Deus. Então a gente vê aqui o esforço de Deus. E Ele usa a igreja, Ele usa pessoas, Ele usa a palavra, Ele usa o Espírito Santo. Deus usa de várias formas, Ele usa situações para mostrar para as pessoas que Ele é amor, que Ele quer amar, que Ele quer cuidar, que Ele quer trazer para perto. Deus usa situações, Deus usa a própria palavra, mas muitas pessoas fecham seus ouvidos, fecham seus corações e não permitem que essa palavra entre na sua vida. E fica ali relutando, brigando, não aceitando, né? Se escondendo, assim como Adão se escondeu, ele fica se escondendo. Olha o que está escrito lá em Apocalipse 3, versículo 20. Abre para mim aí, por favor. Está escrito, olha, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele ceará comigo. Deus está procurando, o pastor está procurando, mas a ovelha precisa fazer uma coisa, ela precisa abrir a porta. Deus não vai arrombar a porta do coração de ninguém. A gente está sofrendo, a gente passa por tantas lutas e continua afastado de Deus, e continua longe de Deus, e continua resistindo ao chamado, à voz do pastor. Quando Adão foi chamado, que Deus falou, Adão, onde está você, Adão? Deus sabia que ele estava escondido ali numa floresta, atrás das árvores, escondido. Deus sabia onde ele estava. E ele ficou, Adão, onde está? E Adão em silêncio, sem responder, se escondendo. Fingindo que não estava ouvindo. Fingindo que não era com ele. Quantas pessoas são assim? Quantas pessoas sabem que precisam entregar a sua vida e voltar para os pés do Senhor, e voltar a entregar a sua vida a Deus mais uma vez, e servir a Deus, porque foi para isso que nós fomos feitos, foi com esse propósito que Deus nos gerou, e aquela pessoa fica ali ouvindo Deus chamar, batendo na porta, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei com ele e cearei, vou jantar com ele, vou sentar na mesa da sua casa, eu vou entrar na sua casa junto com você, eu vou abençoar a sua família, eu vou mostrar a você o caminho da verdade, eu vou te livrar você de tudo aquilo que está acontecendo de mal na sua vida, mas você precisa abrir a porta. Quando você escuta ele batendo, precisa abrir a porta. Essa ação não é nossa. Deus não vai invadir sua vida. Satanás sim. Se der brecha, ele entra. A pequena brecha que você dá, que eu dou, ele entra. Mas Deus não. Deus não vai entrar, ele não vai arrombar. A Bíblia diz,
O Senhor Jesus está falando para a igreja ali: eis que estou batendo na porta do seu coração todo dia. Eu falo com você. Eu mando uma pessoa, fala com você. É um louvor, eu falo com você. É uma palavra, eu falo com você. É o vizinho, eu falo com você. É o seu filho pequenininho falando, e você sabe que sou eu que estou falando, mas você não abre a porta. Fica relutando, lutando, até quando? Até onde vai? Vai esperar o que acontecer para que essa porta seja aberta? Então esse texto nos mostra que nós precisamos abrir a porta do nosso coração. Sabe por quê? Cada um de nós precisa abrir. Porque a salvação, ela é individual. Você pode repetir essa frase comigo? Diga: a salvação é individual. O pai não vai salvar o filho. Você que é pai, você não vai salvar o filho. Você pode pregar por ele, orar por ele, mas você não vai salvar seu filho. Você não é o salvador. O filho não vai salvar o pai. Não, meu pai se converteu com 60 anos de idade. Foi muitos anos lutando ali, o Senhor tocou nele longe do filho, e Deus falou com ele e o salvou. O marido não vai salvar a mulher. A mulher, a esposa, não vai salvar o marido. O primo não vai salvar o primo. Cada um precisa fazer a sua parte. É individual. Cada um de nós precisamos ouvir a voz do pastor. Maria, onde você está, Maria? Elias, por que você está enfiado na caverna, Elias? Sai, vem para cá. João, o que você está fazendo nessa lama de pecado, João? Você não era assim. Olha o pastor batendo na porta. Por que você está levando essa vida destruída, decaída, de sofrimento? João, escuta, eu estou falando com você. Esse João precisa abrir a porta. Essa Maria precisa abrir a porta. É na individualidade, é cada um na individualidade. Eu me lembro quando tinha 17 anos, quando eu ouvi o apelo pela primeira vez, que eu decidi ir lá na frente, uma pessoa que estava comigo segurou meu ombro e falou: não, você não vai, fica aqui. O que você vai fazer lá, pai? Eu falei: eu vou entregar minha vida para Jesus. Eu tinha 17 anos. Essa pessoa disse: não, você vai ficar aqui, fica aqui. Eu falei: não, me solta, eu vou. Eu fui. É individual, cada um precisa, porque no dia que a gente fechar nossos olhos, no dia que nós fecharmos nossos olhinhos, é nós e Deus. É nós e Deus. Então, nós não salvamos um ao outro, a gente prega o Evangelho. Você pode orar pelo seu filho, você pode pregar o Evangelho para o seu filho, você pode ler a Bíblia para o seu filho todo dia, você pode dar uma Bíblia nova para o seu filho, você pode cantar louvores para o seu filho, mas se ele não abrir o coração para a voz do pastor, ele não vai subir para a glória no dia que Deus vier buscar. Ele, para subir, por mais que você faça, ele precisa dar lugar para Deus entrar. A ovelha precisa ouvir a voz do pastor e aceitar o chamado dele. E o pastor, ele não está preocupado o quanto a ovelha pecou. Já. Muita gente fala assim: agora é fácil, né? A pessoa faz um monte de pecado, primeiro ela mata, ela rouba, ela engana, ela faz maldade para os outros, depois vai para a igreja e ainda vai para o céu. Eu não vou para a igreja porque eu não concordo com isso. Aquele fulano de tal fez um monte de coisa errada, aquela mulher fez um monte de coisa. Talvez você até diga isso na sua casa. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Aquele ladrão que estava na cruz era bonzinho? Não. Ele estava, sabe por que aquele ladrão estava na cruz? Era ruim. Ele era ladrão, era bandido, fazia o mal para os outros, entrava na casa das pessoas, roubava o bem das pessoas. Talvez fosse até um assassino, a gente não sabe, a Bíblia não diz. A Bíblia diz que do lado dele tinha 2 ladrões, que um xingava e o outro dizia: olha, você para de xingar, esse não fez nada, nós fizemos, ele fala, nós 2 fizemos. Então era um cara ruim.
E isso quebra esse argumento seu de dizer que a pessoa faz um monte de coisa ruim, depois Jesus salva ele. Sabe por que quebra esse argumento? Porque lá na cruz, quando o ladrão estava quase morrendo, e ele viu Jesus gemendo, quase entregando a sua vida, ele ali chorando para morrer, disse assim: mestre, quando o Senhor chegar no reino, no teu reino, lembra de mim. Lembra de mim. Jesus falou: olha, hoje ainda você vai estar comigo no paraíso. A Bíblia diz que Jesus salvou aquele ladrão. Então quebra esse argumento. Ele aprontou um monte de coisa errada, aprontou. Fez um monte de besteira na vida, fez. Mas ele abriu a porta do seu coração quando ele escutou a voz do pastor? Sim, ele estava ali do lado do pastor. E ele não perdeu a oportunidade. E você também, e eu também. Então nós precisamos ouvir e parar de se fazer de rogado e tirar essa dureza dos ouvidos e do coração. A Bíblia fala: quando ouvires a voz de Deus, não endureça o seu coração, como fizeste lá em Meribá. Lá no deserto, Deus falou com aquele povo, eles endureceram o coração. Aí eles ficaram mais tantos anos no deserto. E quantas ovelhinhas não estão no deserto, no lugar que não tem prosperidade, no lugar que não tem fartura, no lugar que não tem saúde, no lugar que não tem paz, porque não abre o seu coração. Ficam lutando, ficam confrontando, ficam dizendo que isso aí não tem nada. Tem sim. É a voz do pastor que está ecoando. Quantas pessoas não estão sofrendo porque não querem ouvir a voz do pastor? Então não importa o quanto você pecou. Ah, pastor, mas eu já fiz muita coisa errada na vida. Eu já fiz muita besteira. A Bíblia diz lá na primeira epístola de João, capítulo 1, verso 9: se confessares o teu pecado ao Senhor, Ele é fiel e justo para te perdoar de todo pecado e de toda injustiça. Deus perdoa o pecado do homem. Não precisa ser só um pecadinho que Ele vai perdoar. Qualquer pecado, se você é uma pessoa que tem vivido uma vida assim, Ele vai perdoar você. Se você se arrepender, se eu me arrepender, eu digo você, mas me incluo também. Apesar de ter mais de 43 anos de evangelho já. Então, o que a gente vê aqui, né? Jesus fala para ele assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então o pastor quer salvar a ovelhinha, ele quer trazer a ovelha de graça. E a salvação é de graça. A salvação é de graça. Repita comigo: a salvação é de graça. Diga, igreja. Você não precisa pagar para ser salvo. Ah, pastor, eu não vou na igreja porque tem que dar o dízimo, a oferta. Não tem que dar. Deus não aceita nada que tem que dar. Tudo que você faz para Deus tem que vir de dentro. Eu falo para as pessoas, se você não está sentindo paz, não faça. Não faça isso, mas não deixa isso ser um instrumento, um empecilho para que você entregue a sua vida para Deus. Não permita que essas coisas atrapalhem a sua fé em Deus. Então a salvação é de graça. A única coisa que a gente precisa fazer é nos arrependermos. Quando você se arrepende, então o pastor te acolhe. Olha o próximo versículo aí, lá no livro que nós vemos, Lucas 15, por favor. E achando-a, agora o pastor achou a ovelhinha caída em algum lugar, colocou sobre os ombros, cheio de alegria. Segura aí. Você sabe por que o pastor colocou a ovelhinha nos ombros, nas costas? Porque ela estava machucada, porque ela estava ferida, porque ela estava rasgada, porque ela estava depressiva, porque ela estava oprimida, porque ela estava pressionada, porque ela estava sem paz, porque ela estava sem prosperidade. A vida para ela já tinha perdido sentido. A vida dela já não tinha mais valor. Ela não conseguia andar mais sozinha. Ela não conseguia caminhar. Porque a ovelhinha, quando se separa do pastor, ela fica vulnerável. E o mundo não tem misericórdia. O mundo lá fora é duro. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Lá fora tem muita coisa que vai destruir essa ovelhinha. Quando a ovelha se separa de Deus, quando a ovelha desvia do aprisco, abandona a fé e vai viver uma vida de aventura, então ela encontra ali já
as pessoas que vivem lá no mundo e começa a tirar os conceitos bíblicos familiares que ela tinha, que ela aprendeu com o pai, porque o pai da gente, a mãe da gente ensina muita coisa boa para nós. O nosso pai nos ensina que nós não devemos mentir, não é? Seu pai ensinou isso para você? Não pode mentir, mas quando a gente cresce, a gente peca mais do que o diabo, mente mais do que o diabo. Sabe por quê? Porque a gente se perdeu e agora a gente está sendo influenciado pelo mundo. Os preceitos que nós aprendemos na nossa casa, na nossa família, quando a nossa mãe dizia: olha, minha filha, você deve se guardar. Se guarda para o seu marido. Deus vai te dar um bom marido, você se guarda para ele. Olha, meu filho, não faz... Minha mãe dizia isso para mim, minha mãe, a gente era garoto, eu sou o filho mais velho, filho homem. Mamãe dizia: Jonas, você tem irmã, você tem 2 irmãs. Então olha o que você vai fazer. Olha o que você vai fazer com as filhas dos outros. Olha até onde você vai, você tem limite, rapaz. Quero que você saiba que eu sou contra qualquer coisa que você fizer fora daquilo que eu te ensino. Você vai encontrar problema comigo. Minha mãe dizia para mim e para os meus 2 irmãos. Só que a gente cresce, se afasta de Deus, se afasta da família e vai se encontrar no mundo com as pessoas que vivem lá, com as pessoas que vão nos levar para os bares, com as pessoas que vão nos levar para a biqueira, com as pessoas que vão nos levar para o prostíbulo, para as pessoas que vão nos levar para a boate, para as pessoas que vão nos levar para o crime, para as pessoas que vão nos levar para a violência. Aí a gente recebe de volta o crime, a droga, a violência e fica quebrado. Por isso que ele teve que carregar aí a ovelhinha nas costas. Porque ela não conseguia andar. Toda pessoa que quer viver longe de Deus, toda pessoa que quer viver longe do pastor, acaba desse jeito. Nem sequer conseguia se mexer. Mas o pastor vai lá, com muito amor, pega aquela ovelhinha. Eu acredito que ele abaixou, mexeu, olhou, aí viu sangue, viu o osso exposto, viu um olho machucado. Ele viu aquela ovelhinha que foi atacada por um animal e acabou não conseguiu matá-la, mas estava lá tremendo, com fome, com frio. E a Bíblia diz que o pastor pega então aquela ovelhinha e coloca. Então o pastor, ele representa Deus. Deus pega a gente quebrado, pessoas que nos enganaram, pessoas que nos passaram para trás, pessoas que nos traíram. Quando a gente nasce inocente, como essas 2 crianças que vieram sobre o altar hoje. Conforme a gente vai crescendo, a vida vai nos formatando, vai tirando aquela inocência. E se a gente for para o mundão, se a gente sair do caminho de Deus, a gente vai ser destruído. As pessoas vão nos enganar, as pessoas vão nos trair, as pessoas vão nos roubar, as pessoas vão nos agredir, as pessoas vão nos violentar, as pessoas vão nos abandonar, as pessoas vão nos rejeitar, as pessoas vão fazer todo tipo de mal, porque o mundo jaz no maligno. As pessoas que estão lá no mundo, elas vão agir conforme os preceitos do maligno, até o pastor nos encontrar. Porque quando ele nos encontra, aí ele nos cura, nos liberta da droga, ele nos liberta da prostituição, ele nos liberta da violência. Quantas pessoas que estão aí hoje servindo a Deus, que eram pessoas violentas, que empurravam a mãe, que batia no irmão, que na escola dava problema, pessoas que eram difíceis, pessoas que... E o pastor encontrou e pegou no ombro e curou por dentro, curou seus traumas, curou suas ansiedades, curou suas insatisfações, curou as suas raízes de amargura, curou aquelas doenças da alma, aquela pessoa que era almática. O Senhor Deus começa a curar como um pastor, ele passa ali a pasta, ele passa ali. Eu fui pastor, eu contei já isso, fui pastor de ovelha na minha juventude, dos meus 14 até meus 17 anos, eu pastoreei ovelhinhas que meu pai cuidava. Eu sei muito bem o que é isso. Passava o remédio, a mosca vinha lá, pousava, o bicho vinha, a gente tinha que tirar aquele bicho todinho, limpar com um pincelzinho tudo, depois passar um produto, depois pegava uma pasta amarela, colocava de novo. Todo dia tinha que fazer isso. Então Deus faz isso.
A intenção de Deus é pegar-nos no colo e colocar nos ombros e carregar. E nos ensinar a andar depois, para a gente andar sozinho. A gente precisa de Deus, irmãos. A nossa família precisa de Deus. Os nossos filhos precisam de Deus. A nossa casa precisa de Deus. A nossa vida precisa de Deus. Então não dá para se fazer de rogado e fechar os ouvidos e não escutar o grito do pastor e não escutar ele chamar o nosso nome. Não dá para fazer isso. Nós temos que parar de resistir a essa voz. Essa voz não é a voz do ladrão. Essa voz não é a voz do inimigo. Essa voz não é a voz de uma pessoa. Não, essa voz é a voz do pastor. Nosso Deus, o pastor que cuida das ovelhas. Então a ovelhinha não consegue nem andar sozinha. Quando a gente está longe de Deus, a gente não consegue andar sozinho. As coisas vão dando errado na nossa vida. A gente fala, não, agora vai dar certo. Agora vai dar certo. E a gente investe com tanta força, a gente vai com tanta fé, a gente até acredita que vai dar certo, mas a gente está longe de Deus, a gente está longe do pastor, a gente faz aliança com pessoas que não eram para estar aliançada conosco, e nós fazemos aliança com aquelas pessoas, ao invés de nós nos aliançarmos com Deus, e aí dá errado, aí vem a tristeza, aí vem a depressão, aí vem a culpa, a gente começa a achar que a nossa vida está toda errada, e a gente não consegue caminhar sozinho, porque a gente está machucado. Então nós precisamos ouvir a voz de Deus nos chamando. Existem muitas ovelhinhas perdidas hoje. E um dos instrumentos que Deus usa somos nós. Olha ali no versículo 6 e 7. Somos nós que já entregamos nossa vida para Deus. Olha o versículo 6 e 7. E indo para casa, ele pegou a ovelhinha, botou nas costas e ele foi para casa. Ele reuniu seus amigos, ele chamou todos os seus vizinhos e disse: olha, se alegre comigo, estou alegre, porque já achei a minha ovelhinha perdida. Ele deixou as 99 e foi atrás de uma. Eu quero dizer para você, o mundo pode ter te abandonado, o mundo pode ter dito para você que o seu valor é mínimo, o mundo já pode ter rejeitado você, dito que você não tem valor, dito que você não chega em lugar nenhum, que você não tem cura, que você não tem mais jeito, mas para Deus tem jeito. Para Deus a enfermidade tem cura, para Deus o pecado tem libertação, para Deus esse mal que você está sofrendo, Ele pode agir na sua vida e te levantar de novo, e fazer você andar de novo, e você ficar de pé de novo, porque Ele é Deus, e todo o poder do céu e da terra está nas mãos dEle. O homem muitas vezes não pode fazer por nós coisas impossíveis, porque para ele é impossível, mas para Deus não é. E agora nós vamos ver esse quadro rapidamente, que ele fica feliz, e ele se importa com a ovelha, e ele então fica feliz e chama todos para festejar com ele. E aí Jesus, conversando com seus discípulos, ele fala assim que lá no céu, olha o versículo, eu digo-vos assim, haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende. Vou ler de novo. E digo-vos, assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Eu fico aqui imaginando, Jesus falou do céu, ele não falou do céu ali? A Bíblia diz que tem festa no céu. Quando o pastor bate na porta e aquela pessoa começa a balar. Balar é parecido com berrar, né? A ovelha, ela bala. O balir das ovelhas, né? Então, quando a ovelha começa a balar, ela escuta a voz do pastor, o vento trouxe aquela vozinha lá longe: Jonas, estou te procurando, Jonas. Jonas! Aquele vento traz aquela voz: peraí, eu conheço essa voz, eu estou dentro do buraco, eu caí no buraco fundo, eu não consigo sair daqui, eu quebrei meu pé, quebrei minha perna, machuquei minha cabeça nessa fundura,
eu não sei como sair, eu olho para cima, eu já gritei, agora estou cansado de gritar, ninguém me escuta, não vem ninguém, não passa ninguém nesse deserto, mas parece que eu escutei uma voz. Você pode estar onde você estiver. Não há distância tão grande que Deus não te encontre. Não há profundidade tão grande, escuridão, trevas densas, que Deus não te ache. Porque Ele está procurando aqueles que estão distantes dEle. A Bíblia fala ali que havia alegria no céu. Então, quando a gente escuta a voz de Deus e fala assim, parece que acho que tem alguém me chamando. Estou aqui, eu estou aqui. Jonas sou eu. Jonas, eu estou aqui, Senhor. Onde? Aqui. Onde? Aqui, cai no buraco. Perto aqui da montanha, aqui, no pé da montanha. Peraí que eu estou chegando, Jonas. E ele, olha, eu vou tirar você do buraco. Eu vou tirar você daí, meu filho. Mas eu estou com o pé machucado. O lobo devorou a parte da minha perna. Eu estou cego de um olho, eu estou machucado, ferido. Eu estou triste, eu não consigo falar. Eu vou tirar daí. Não há profundidade que eu não vá te buscar. Não há distância que você esteja que eu não tire você daí. Deus está procurando a pessoa para se arrepender, porque Ele sabe que quando um pecador se arrepende, há júbilo, há festa no céu. Então não resista à voz de Deus. Não fique lutando com Deus. Entrega teu coração, entrega a sua vida. Deixa Deus tomar conta da tua vida. Deixa o Senhor te ensinar o caminho da salvação. Eu quero terminar dizendo para você que a única coisa que você precisa fazer, que eu preciso fazer, é balar. É dizer, estou aqui, Senhor, eu quero. Quando você ouvir a porta batendo, é Jesus que está batendo. O Espírito Santo deve estar falando para você assim, ó. O pastor está falando, e você sabe o que você tem passado, o que você tem vivido. A minha palavra está saindo, está entrando no seu coração. Não há outra saída. Não resista. Mas a gente fica assim, eu não. Sinto muito, eu não. Estou bem assim. Eu resolvo meus problemas, eu sou autossuficiente, eu sou uma pessoa que tem capacidade espiritual, eu não preciso de Deus, não preciso de igreja, não preciso de nada. O Espírito Santo é quem faz a obra. E quero dizer para você que é nosso dever buscar as ovelhas que estão perdidas. Deus nos usa como instrumento.